Você comprou uma geladeira nova, mas o que fazer com a antiga? Colocar no lixo? Onde? Bom, essa é uma dificuldade bem comum quando o objeto é um eletroeletrônico. Por exemplo, celulares, televisores. Para resolver essa questão de responsabilidade ambiental, a discussão é definir como deve ser feita a coleta e a destinação desse tipo de produto. Para saber como anda essa discussão, eu converso com o secretário de Recursos Hídricos e Ambiente Urbano do Ministério do Meio Ambiente, Silvano Silvério da Costa. Tá aí uma pergunta difícil para você responder, né? Exatamente. O que fazer com o meu eletroeletrônico se eu não tenho para quem doá-lo, se eu quero me desfazer dele de alguma forma? O que acontece? Hoje em dia as pessoas estão consumindo muito, porque melhoraram de renda, migraram de classes menores para classes médias e acabou aumentando o consumo. Essa é uma realidade brasileira, mas também de todo mundo. E acaba gerando muito resíduo, né? Resíduo de toda a natureza, tanto eletroeletrônico quanto do consumo de embalagens, mas mais especificamente no caso de eletroeletrônico, que são geladeiras, eletrodomésticos, acaba que as pessoas usam e depois desfazer daquilo que não serve mais. No caso de geladeira é até um pouco diferente, que acaba passando de um para o outro, até chega uma hora que não tem o que fazer. É o que se chama no serviço público de bagulho, né? Aquilo que tem um grande volume e não sabe o que fazer. Isso é um problema que existe hoje no Brasil e que está cada vez mais próximo de ser resolvido por conta da Política Nacional de Resíduos, porque a partir de agora, todos os resíduos eletroeletrônicos vão ter que ter destinação adequada, né? E é uma responsabilidade que não vai ficar a cargo apenas do cidadão, porque ele não sabe o que fazer com o celular. Aquele proprietário, né? Ele não sabe o que fazer com o celular, com a pilha antiga, né? Com aquele equipamento pequeno, né? Então ele tem esse problema. A partir da política, agora com a logística reversa de eletroeletrônicos, o fabricante, o distribuidor, o comerciante que vende para o cidadão aquele produto, ele vai ter que arranjar uma forma de fazer o caminho de volta para esse resíduo. Quer dizer, a pessoa compra o eletrodoméstico, o eletrônico, leva para sua casa, usa, e aí o distribuidor, o comércio vai ter que montar uma forma de recepcionar de volta aquele resíduo pós-consumo. Quando eu não quiser mais, eu tenha exatamente a quem recorrer. Exatamente. Eu sei exatamente a quem procurar. Eu posso levar naquele comércio ou os postos que aquele fabricante ou aquele comércio definir para poder devolver, porque hoje em dia acaba tendo alguns postos, né, por iniciativa de alguns shopping centers, de alguma loja, de alguma escola. Instituições mesmo, né? Eles fazem isso. Sociedade civil organizada montam algum sistema de recolher ou de dar um destino correto para esses produtos. Isso. Mas hoje, justamente em função desse consumo excessivo que a sociedade está vivendo, a velocidade das soluções não tem acompanhado a velocidade desse consumo. Exatamente. A gente está levando esses produtos, está descartando esses produtos de uma forma ainda muito irregular, de uma forma indevida. A partir do momento que eu descarto, vamos supor, que eu descarte pilhas no lixo comum, que risco que corre para esse resíduo ir para um local indevido? O problema é que hoje em dia no Brasil, a maioria dos resíduos sólidos, eles são dispostos em lixões, né? Então, todo tipo de resíduo, você encontra lixão com seringa, com produtos que têm contaminação, tem determinado resíduo eletroeletrônico que tem chumbo, né? Que tem enxofre, né? Que tem cobre, tem mercúrio, alguns produtos que colocam em risco o meio ambiente. Tem, inclusive, resíduos de serviços de saúde, e eles são levados para os lixões, porque a maioria dos municípios brasileiros, quer dizer, da ordem de 50% dos municípios brasileiros tem lixão, né? Então, esse resíduo, na verdade, acaba sendo coletado no caminhão da coleta convencional, é levado para o lixão, acaba contaminando o lençol freático, e coloca em risco a água que a gente pode eventualmente consumir, né? Então é um problema de fato. E precisa ter agora, né, chamada a responsabilidade de quem coloca esse resíduo, de quem gera, né, esse lixo, quem gera esse lixo, chamado resíduo eletroeletrônico, para ele conseguir ajudar o cidadão com alguns pontos de coletas, né, pré-definidos, para que o cidadão possa levar, e ele leva, aí cria uma rede de coleta daquele resíduo, e leva para as recicladoras para separar o que é possível ser ainda reciclado e reutilizado
E aí o que não for possível, aí é feito uma destinação ambientalmente adequada. Né? E em que pé que está essa discussão para que esses distribuidores, essas indústrias ajam dessa forma? Felizmente a lei foi aprovada, o presidente sancionou dia 2 de agosto, nós já estamos trabalhando na regulamentação, na proposta de regulamentação, vamos terminar no momento, dentro do prazo que o presidente definiu, que é o dia 2 até o dia 2 de novembro, dia 2 de novembro é finados, mas aí antes do dia 2, dia 3 de novembro, para ser regulamentado, e aí no momento que tiver a regulamentação, vão ter os acordos setoriais, que vão juntar o fabricante, o importador, o comerciante, o distribuidor, a representação do cidadão nos órgãos de defesa do consumidor e definir uma regra de como fazer com esses resíduos eletroeletrônicos, né, para que, definida a regra, feito o acordo setorial, o governo vai regulamentar, vai virar um decreto, e daí é regra, e todo mundo tem que cumprir. Então, o país vai ter... A fiscalização seria por parte de quem? Dos órgãos ambientais dos estados ou dos órgãos ambientais dos municípios, quando for descentralizado para o município. O próprio IBAMA pode ajudar na fiscalização, Ministério Público, enfim, todos os órgãos de controle que o país tem hoje em dia para fiscalizar. Porque, como é lei, né, agora todo mundo tem que encontrar a forma de fazer. E o acordo setorial vai definir a forma. No momento que definir a forma de fazer, aí vai ter um trabalho dos próprios fabricantes, dos distribuidores, para divulgar para a sociedade, para a dona de casa, para o cidadão, de aonde ele pode levar esse eletroeletrônico, ele pode recepcionar, e aí depois a indústria faz o trabalho de volta. Hoje em dia já tem algumas indústrias ou fabricantes de eletroeletrônicos que já fazem esse caminho. Na assistência técnica, o cidadão pode levar lá, desde um radinho de pilha até um equipamento, uma televisão, né? Ele pode levar, em alguns casos, de alguns equipamentos, ele leva lá na assistência técnica, a assistência técnica junta ali aqueles eletroeletrônicos, depois vem um caminhão, coleta e leva para a recicladora. E é isso que vai acontecer no Brasil a partir de agora. A situação hoje, em função dos lixões, porque a maioria dos municípios tem lixões, né? Não tem o aterro sanitário, né? A maioria são os lixões. A situação hoje, em relação a esse processo de contaminação, como é que o Ministério tem mapeado a situação hoje no país, de uma forma geral? Como é que está? Na verdade, isso fica a cargo dos órgãos ambientais estaduais. Primeiro, o titular do serviço é o município, ele que é responsável por fazer a destinação adequada dos resíduos, dos rejeitos, né? Mas aí, os órgãos ambientais que fazem esse mapeamento. O Ministério do Meio Ambiente tem incentivado a criação de consórcios intermunicipais para os municípios fazerem aterros sanitários num porte tal que juntam vários municípios e que conseguem garantir que haja a operação adequada naquele aterro sanitário. Mas isso não é suficiente, né? Porque tem que entrar uma outra cadeia para ajudar o prefeito municipal a fazer aquilo que não é de responsabilidade apenas do prefeito municipal. Os fabricantes, os geradores de resíduos são responsáveis também. Então, o que está se fazendo no Brasil, como você muito bem se referiu, considerando que o país tem uma quantidade muito grande de lixões, acabar com os lixões. A lei diz também que você não pode levar mais para os aterros sanitários, em 4 anos você não pode mais levar nenhum resíduo para o aterro sanitário, só pode ir para o aterro sanitário que é rejeito, e a lei fala que rejeito é tudo aquilo que não é passivo de recuperação ou reciclagem, então não vai poder mais levar nenhum resíduo, inclusive o eletroeletrônico é um resíduo, ele pode ser reaproveitado, pode ser reciclado. Daqui a 4 anos não vai poder mais, então tem que reciclar, tem que reutilizar. E aí todos têm responsabilidade identificada pela lei e incorre na lei de crimes ambientais quem não observar os princípios da lei. Silvano, muito obrigada pela sua participação na NBR Entrevista. Bom, eu conversei com Silvano Silvério da Costa, que é secretário de Recursos Hídricos e Ambiente Urbano do Ministério do Meio Ambiente, sobre a coleta e a destinação de resíduos sólidos, principalmente no caso dos eletroeletrônicos, como os computadores, as geladeiras, os celulares. Se quiser saber mais, www.mma.gov.br. E se quiser rever esta e outras entrevistas, www.youtube.com/tvnbr. Por hora é só, obrigada pela companhia e continue com a gente. NBR, a TV do Governo Federal.